Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus para ter mais firmeza? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite para fazer a você. Quero te convidar para conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos para você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Para conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Sim. Eu quero a palavra, mas o que a palavra diz? A palavra diz que eu faria coisas iguais ou maiores que Jesus fez. Por que Jesus fez essas coisas? Porque o Espírito de Deus está sobre ele. Então, se o Espírito de Deus estiver sobre mim, se o Espírito de Deus que está em mim tiver liberdade para me levar a esse desenvolvimento de fé, eu vou ver no meu ministério 1 Coríntios 12, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, cura, fé, maravilhas. Eu vou ver línguas, interpretação de línguas. Então a Igreja Bola de Neve vive isso o tempo todo. Eu viajo demais, eu viajo muito cobrindo as igrejas. Semana passada eu estava em Campinas, no sábado já estava em Belo Horizonte, ontem eu estava agora aqui no Tatuapé. E nessas minhas saídas, qual que é a minha maior função? Incentivar as pessoas a crescerem no seu nível de fé, porque o que Jesus disse? Se vocês não verem milagres, nunca crerão. Quando a gente escuta essa afirmação de Jesus, a gente faz uma interpretação carregada de religiosidade e às vezes de preconceito, porque você logo pensa nos incrédulos, duros de coração, fala, esses incrédulos, eles só vão crer se eles verem milagres. Mas não era isso que Jesus estava dizendo, porque ele estava ensinando isso para o seu povo, então ele só estava mostrando o meio pelo qual a fé cresce, é vendo sobrenaturalidade, é vendo milagres. Sim. Então quando você tem uma experiência sobrenatural, a tua vida muda. E eu conto às vezes algumas experiências que eu tive nesse sentido, de ver ímpios, incrédulos, sem nenhuma experiência com Jesus, tendo experiências com Jesus e saindo apaixonados, sendo quebrantados. Em 2018, um jogador que tinha sido convocado para a seleção brasileira se machucou e foi cortado. Aí um judeu que estava fazendo um negócio com ele falou, poxa, você tem que ir lá no meu pastor que você vai ser curado. Aí ele ficou meio assim, mas como ele queria fazer o negócio, ele acabou indo. Daqui a pouco eu estou em casa, eles chegam em 4, 2 empresários, esse jogador, mais esse judeu. E eu falei, tá bom, vamos lá. Você o quê? Você crê em Jesus? Ele falou, eu sou meio evangélico, meio católico. Eu falei, então você não entendeu nenhum dos dois, mas vamos lá. Vamos comigo aqui. Jesus, você acredita? Jesus eu acredito. Então tá ótimo, é isso que interessa. Não importa a sua religião. Você acredita em Isaías 53, que está dizendo aqui que Jesus levou sobre ele os nossos pecados e as nossas enfermidades? Ele falou, acredito. Falou, é o que eu preciso. É pouca a tua medida de fé, mas Jesus nunca deixou de fazer um milagre por uma pequena medida de fé. O pai do menino endemoniado, que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, chegou para Jesus dizendo, se tu podes fazer alguma coisa, que é o tipo de questionamento e abordagem que não tem nem certeza do que Deus é capaz de fazer. Medida de fé desse tamanho. E aí Jesus já muda o jogo dizendo, tudo é possível ao que crê. E vai e cura e liberta o menino. Então o que eu vivi ali foi isso. Eu falei, vamos orar. A gente começou a orar, a glória de Deus veio, já começa todo mundo a chorar. Orei por cura, por quê? Porque Jesus curou. E ele disse que a gente curaria em nome dele. Então eu vivi isso há 20 anos. Eu vi milhares de curas e continuo vendo. Ontem teve um monte de cura, caroço desaparecendo, um monte de coisa acontece. Já vi câncer, pessoas com câncer sendo curadas. Uma vez eu estou em Campinas, há alguns anos, no meio da fila assim, de testemunhos de cura, vem um casal com um menino de 5 anos, já todo carequinha, bem magrinho, com o olhinho já até meio caidinho assim. Os médicos tinham dado 20 dias para ele, câncer. E os pais pediram oração, e eu orei com fé, porque a fé é simples, você só tem que acreditar. E eu perguntei para os pais, vocês creem que Jesus está curando? Eles falaram, cremos. Eu falei, então vocês só me contam como foi. Passaram os 20 dias, ele não morreu, saíram os exames, os médicos ficaram enlouquecidos, até hoje eles não conseguem explicar. Isso tem uns 5 anos, o menino está vivo até hoje. Foi curado de câncer. Então a gente vê isso quando a gente crê. Quando você consegue romper esse nível de fé mediano e você mergulha de cabeça, você coloca em risco a sua reputação. Por que é difícil o pastor falar que Jesus cura? Você não escuta tanto essas pregações. Sim, para ele não ser cobrado, né? Porque quando você fala Jesus salva, você não precisa provar.
Você fala, Jesus salva, você crê? Você está salvo, mas ele tem como provar que você está salvo? Não, você só tem que crer. Se ele fala que Jesus cura, ele tem que curar. Sim. E aí, se a pessoa não é curada, ele fala, e agora? Botei minha reputação em risco. Então, aqueles que querem romper em fé, eles têm que se agarrar à palavra, tipo, se Deus não vier, eu morro, mas eu vou mergulhar e vou liberar essa cura. Então, eu tô orando lá pelo jogador, terminei a oração, falei, e aí? Ele muito cético, jogou a perna para trás, jogou a perna para frente, falou, isso aqui com certeza vai doer. E jogou a perna para frente, aí ele arregala os 2 olhos. Não é possível. Isso aqui com certeza vai doer. E jogou a perna para trás. Agora tá doendo. Eu falei, você tem certeza que tá doendo? Faz um movimento aí. Ele começou a fazer o movimento e cadê a dor? Ele começou a chorar, me agarrou no pescoço, chorou. E foi curado, e teve uma experiência sobrenatural. Então, o que isso mostra? Que uma experiência natural desperta a fé. Casagrande, comentarista da Globo, apareceu na igreja com a Baby do Brasil, queria namorar com ela, foi lá pegar um culto. Ele assistiu o culto inteiro, ele no final confessou, falei, nunca me vi pisando numa igreja, isso é contra a minha cultura, mas assistiu o culto inteiro e no final teve oração por cura. E várias pessoas foram no púlpito dar testemunho, meu caroço sumiu, meu nódulo sumiu, isso acontece muito ainda, em ambientes onde o valor dado às escrituras é o mesmo valor dado ao Espírito Santo. Porque você pega a igreja primitiva, eles não tinham a Bíblia, mas eles tinham o Espírito Santo. Então por que a gente dá mais valor ao livro do que ao autor do livro? Eu não estou desconsiderando o valor da Bíblia. A Bíblia é o nosso alimento diário, a nossa regra de fé e conduta, é a voz de Deus na terra, é a palavra logos, ok? Mas eles não tinham, e eles faziam milagres. Sim. Então eu tenho, se eu quiser viver o mesmo, que dá o mesmo valor que eu dou às escrituras ao Espírito Santo. A obra literária não é maior do que quem a escreveu. Sim. Então eu tenho que dar o mesmo valor aqui que eu dou aqui. Não é um ou o outro, como eu já falei. E aí tem esse mover de cura, no final ele me procura e ele fala, eu não quis subir porque eu não sou da casa, eu fiquei com vergonha, mas eu estava com um ombro que eu não conseguia mexer e olha o que aconteceu, eu fui curado, a dor desapareceu, vem aqui, eu preciso conversar. E aí veio, contou toda a história dele, mostrou uma fome por Jesus, porque a sobrenaturalidade desperta a fé das pessoas. Não é que o cara tem que ser incrédulo e ver para crer, para ter que ver milagre, mas um milagre, a experiência sobrenatural, ela naturalmente desenvolve a sua fé. E essa é uma das grandes expressões do amor de Deus, porque os dons fazem isso, eles expressam o amor de Deus. Se você recebe uma profecia, você está ganhando um abraço de Deus, ele está dizendo, não me importa, eu conheço as suas dores, eu estou usando alguém para me revelar a você, eu estou te trazendo uma palavra que é só tua. Quando Deus cura alguém, a mesma coisa, a pessoa nunca mais esquece, Deus me curou.